E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é uma aula que eu dei em uma escola bíblica dominical, de uma série chamada Série Valores. Valores que a igreja em que eu dei aula adotou, e o valor que eu pude lecionar foi a pregação fiel, como vocês podem ver aí. A obra nesse quadro é a obra de Rembrandt, a pregação de Cristo. Como vocês vão perceber nos slides, tem obras de arte naturalmente, e todas as obras de arte elas possuem autor, contexto, link para vocês acharem, será disponibilizado junto com o plano de ensino da aula, tá bom? Então espero que você goste, espero que você seja abençoado pelo conteúdo. O Senhor falou bastante comigo nessa aula. Eu pude aprender, pude me aprofundar um pouco mais no que ele espera da sua igreja. Bem, queria fazer um breve estudo de caso. Se você tivesse a oportunidade de pregar na sua igreja, pregar no texto, como eu coloquei aí, de 1 Tessalonicenses 5:23, o que você falaria? Essa é a proposta que eu coloco aí. Se você tivesse a oportunidade de pregar, se você tivesse a oportunidade de lecionar, de expor o texto de 1 Coríntios 5:23, o que diz? O texto diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, existem algumas coisas que a gente poderia pensar quando a gente fosse pregar. Pensa aí, olhe o texto, leia o texto novamente, pause aqui o vídeo e reflita um pouco no que você falaria, certo? Contar aí, pausa nesse vídeo, pensa e depois volta. Bem, uma vez que você voltou para esse vídeo, imagino que você tenha pensado em algumas coisas. Eu pensei nisso aqui. Eu pensei em primeiro observar o contexto do texto. Aonde esse versículo está inserido, quais são os versículos anteriores, o versículo posterior, qual é o propósito da carta, o que Paulo coloca, o que ele não coloca, por que ele escreve essa carta, quando que ele escreve essa carta, certo? Algo também que eu observaria são os destinatários da carta. Outra coisa, alguns temas já ali no versículo, é que Paulo fala Deus da paz. O que significa ser Deus da paz? Ou então, conversaria sobre a santificação em tudo, ou sobre essa santificação na integralidade do nosso ser, né? Do ser íntegro que Paulo coloca, ou então ser irrepreensível. O ponto é, existem várias abordagens que você pode dar ao texto, para que essa pregação que você vai fazer seja uma pregação fiel. Como esse aqui não é uma aula de homilética, como você vai preparar uma pregação, a gente não amplia nesse tópico. O ponto é, um dia eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa pregando nesse texto. A pessoa não fez nada disso, não considerou nenhum dos tópicos abordados, e o que ela decidiu fazer foi falar sobre corpo, alma e mente. Tem um termo técnico na teologia que a gente dá para isso, que se chama tricotomia, né? A divisão do ser humano em três: corpo, alma e mente. E aí ela pegou o momento da pregação para explicar cada uma delas, não em termos teológicos, mas em termos psicológicos. E não voltou ao texto. Ela leu o texto uma vez, comentou o que era o corpo, o que era a alma, o que era a mente, falou das doenças de cada uma e falou como que a psicologia era relevante para cada uma delas. Então ela tinha uma hora de oportunidade para expor a palavra de Deus, para ler e explicar. E o que ela fez foi simplesmente explicar a psicologia, uma vez que ela era formada na área. Ora,
Como que a gente lida com isso? Como que a gente pensa nisso? Nós que somos crentes, queremos estar em uma igreja, queremos congregar, queremos ter comunhão. E o que que nós procuramos em uma pregação? É que ela seja uma pregação fiel. De onde segue o segundo ponto da nossa aula de hoje. Por que que a gente prega no domingo a palavra? E por que que a gente precisa ser fiel a ela? Né? Bem, quais são os objetivos dessa aula? No final dessa aula, no que consiste ao ser, esse aluno precisa desenvolver um coração que ama ler e conhecer as Escrituras, buscando a piedade por meio de pregações fiéis. É isso que nós queremos inculcar nos nossos corações ao final dessa aula. Em segundo lugar, no que envolve o saber, o aluno deve entender que a pregação fiel é uma base para a igreja e entender os motivos para isso. E no que consiste ao fazer, o aluno ele deve analisar as pregações que escutar, estando atento para o que ouvir, tendo como padrão a exposição bíblica. Esse é o nosso objetivo. E como nós faremos isso? Nós faremos isso de três formas. Primeiro, o objetivo da instituição. Qual é o objetivo da igreja? Em segundo lugar, quais são os efeitos que a palavra de Deus tem no seu povo? E em terceiro lugar, os exemplos que a própria palavra nos dá para que a gente ame e pregue as Escrituras. Bem, qual é o núcleo de sentido da igreja? Toda instituição tem um núcleo de sentido. Pare para pensar. A escola, ela deve ensinar. Se a escola não ensina, ela não cumpre o seu papel e deixa de ser uma escola, por definição. Não tem como. O hospital, ele deve cuidar. Se o hospital não cuida, ele perde sua função. O objetivo do hospital não é ensinar ou vender comida. Se o hospital vende comida como fim último, finalidade principal, ele deixa de ser um hospital. Ele não tem porquê, ele não tem a razão de ser do hospital. Ou então a mercearia e o mercado, ele deve fornecer produtos, né? Em diferentes escalas, é claro. A lanchonete, ela precisa fornecer lanches. A farmácia, ela fornece fármacos. E se esse núcleo de sentido, ele se esvai, a instituição se esvai simultaneamente. Porque esse núcleo, a instituição está pautada nesse núcleo de sentido. E aí fica a pergunta, qual é o núcleo de sentido da igreja? A igreja não é diferente, ela possui um núcleo de significado, um núcleo de sentido que dá vida a ela. Ora, o núcleo de sentido da igreja é a própria palavra de Deus. E a gente não pode negar isso. Nós, historicamente, enquanto protestantes, confessamos isso. Enquanto os romanos, os romanistas, os católicos, acreditam que quem cria e fundamenta a palavra é a igreja, nós acreditamos no contrário, que quem cria e fundamenta a igreja é a palavra. Entende? E é nesse sentido que o John Frame vai falar o seguinte: Deus deseja governar sua igreja por um livro e não pela autoridade de uma igreja. Assim, a autoridade da igreja repousa na autoridade do cânon, não ao contrário. Então, uma vez que a autoridade da igreja está pautada na palavra, nós temos a obrigação de pregar essa palavra. Se a autoridade dessa igreja está na palavra, nós precisamos expor essa palavra. E não tem como fazer outra coisa. John Frame continua dizendo que a menos que tenhamos uma escritura completamente autoritativa, não há sentido em confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, vamos para a igreja. Por que nós vamos para a igreja? Porque nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E aí o Frame diz assim, olha, se essa escritura, se essa palavra de Deus, ela não é autoridade, não tem por que a gente chamar Jesus de Senhor e Salvador. Se nós dizemos que Jesus é Senhor e Salvador, nós precisamos crer na palavra. E por isso que nós estudamos, nós pregamos, nós ouvimos a palavra, exatamente pelo fato de crermos que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Tá certo? Bem, então, como vocês podem ver aí no slide, a palavra de Deus é o fundamento,
é o que dá sentido à igreja, certo? Bem, quando a gente pensa agora nos efeitos da palavra de Deus, existem dois efeitos que o Mark Dever, que é o autor que eu estou utilizando como base para dar essa aula, no seu livro 9 Marcas, ele dá. Ele diz que a palavra de Deus dá vida e que a palavra de Deus santifica. O propósito do Mark Dever não é ser extensivo ou descritivo, descrever todos os textos, todas as aplicações, todos os efeitos que a palavra de Deus nos dá. Pelo contrário, ele tenta resumir em dois, acho que ele faz um bom trabalho nisso aí, e a gente vai estar avaliando com alguns textos que ele cita e outros mesmo que eu pude lembrar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus dá vida. E lembre-se de Gênesis 1. Gênesis 1, Deus cria todo o cosmos, todo o universo. Foi pela palavra de Deus que tudo veio a existir. Olha só o que diz o versículo 3 e o versículo 6 de Gênesis. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus dá vida. Deus dá vida para o cosmos. E Deus dá vida para a realidade. Se existe a realidade, se existe algo que é real, que nós experienciamos, vivemos, é porque Deus criou. Deus dá vida para tudo que existe na realidade. Isso é maravilhoso. O segundo texto que nós podemos pensar é no texto de Gênesis 12, 1 a 3, em que Deus, ele, por meio da sua palavra, dá vida a Abraão. Abraão estava morto. Abraão, ele era um pagão na sua terra, em Ur dos Caldeus. Mas por causa da palavra de Deus, Deus o resgata e dá vida. Ora, Abraão, você vai ser um homem que por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão tem noção disso. Abraão vive isso. Abraão ganha vida por meio da palavra de Deus. Ora, um outro versículo, um terceiro versículo, que é tão bonito, que retrata toda a complexidade e a integralidade da nossa fé, é Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz que a palavra, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus, ela não dá só vida física, ela dá existência ao cosmos, né? Como a gente viu em Gênesis 1. Mas a palavra de Deus, ela dá vida espiritual. A fé que nós temos, que é gerada em nossos corações, ela dá vida. E por isso que nós pregamos, por isso que nós evangelizamos, por isso que nós fazemos missões, por isso que nós buscamos pregações fiéis, porque elas nos dão, além de vida física, vida espiritual. Isso é fundamental. O quarto texto, e um texto maravilhoso, Deuteronômio 18, de 15 a 19, diz assim: o Senhor, seu Deus, fará que, do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Isso diz Moisés. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Esse é um texto ímpar. Esse é um texto ímpar porque esse é um texto profético. Esse profeta que vai falar tudo o que Deus lhe ordenar não é um profeta qualquer, não é um profeta menor como Naum, Obadias ou Miqueias. Esse profeta é o próprio Cristo revelado. A palavra de Deus dá vida ao nosso Messias, o nosso Jesus encarnado. Isso é perfeito, maravilhoso. Outro tópico, um outro efeito da palavra de Deus é que a palavra nos santifica. João 17, 17, quando Jesus está orando, não só por aqueles discípulos daquele momento, mas por nós, por mim, por você, por minha esposa, por minha família, pela sua. Jesus diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Ou seja, Jesus está dizendo que a palavra santifica, que se existe um meio para que a santificação acontece, um espaço, um local para que a santificação acontece, esse espaço é a palavra. Por isso que nós buscamos pregar fielmente a palavra domingo a domingo, porque nós cremos que ela santifica o homem, ela me santifica, ela santifica você também. Não só isso, por exemplo, em Mateus 4,4, citando Deuteronômio 8,3, Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a comida, o arroz e o feijão estão para o nosso estômago, da mesma forma que a palavra de Deus estão para o nosso coração, mais íntimo do nosso ser. Toda a integralidade do nosso ser. Nós precisamos da palavra para nos alimentar, para nos manter em pé. Essa é a ideia. Se nós somos santos, se nós somos pequenos cristos, nós precisamos ser santos. E essa santidade vem por meio da palavra, consumindo a palavra, lendo a palavra, tendo experiência com a palavra, orando a palavra. Por isso que nós buscamos a pregação fiel à palavra. E nada mais, nada mais. Textos clássicos, como Salmo 119:11, Salmo 119:105, o que diz? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, nós guardamos a palavra no nosso coração. Com qual objetivo? Evitar pecar. Evitar pecar. Se nós buscamos santidade, nós precisamos buscar a palavra, colocá-la no nosso coração. A pregação nos ajuda a isso. E ela vai nos ajudar a não pecar. Não só não pecar, como ela nos guia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se temos dúvidas, é a palavra que nos guiará. É a palavra que nos guiará. Então, essa santidade, essa santificação nos é dada por meio da palavra. Isso é maravilhoso. O último texto, e é um texto que eu particularmente gosto muito, não vou ler aqui, mas é 2 Crônicas 34. Diante de tantos reis impiedosos, tanta iniquidade em Israel, Josias se torna rei. Rei em Judá. Uma vez que o reino está dividido, Josias se torna rei de Judá, né, da terra de Judá. E logo bem cedo, ele decide seguir o Deus de seu pai Davi. É isso que o texto fala. E que ele acaba com as abominações, com a idolatria. Mas o que estava bom pode melhorar. Essa é a ideia com Josias. Quando ele encontra o livro da lei, ele descobre isso. Ele renova sua aliança com o Senhor. Essa aliança, uma vez renovada, faz com que o povo ali de Israel tenha consequências imediatas. Então, Josias destrói os postes ídolos, acaba com os templos idólatras. Ele faz uma limpa com o povo. Fantástico, fantástico. Homem de Deus, homem de Deus. E por último, queria deixar um texto bônus, um texto para reflexão. Deuteronômio 17, de 18 a 20. Deuteronômio tem um tom exortatório para o povo de Deus. E aqui Moisés está falando alguns requisitos que o rei deve ter. Preste atenção. Também, quando se assentar no trono do seu reinado, mandará escrever no livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias do seu reino e ele e os filhos dele no meio de Israel. Ou seja, existia um livro, existia a lei, a palavra de Deus, naquele momento, e era dever do rei, obrigação do rei, ler esse livro todos os dias. Esse livro tem a função de fazer com que o coração dele seja transformado e que ele tema o Senhor. Esse temor ao Senhor, por exemplo, se dá de uma forma humilde, para que ele não se exalte sobre seus irmãos e não se desvie do mandamento. Fantástico. A palavra de Deus é maravilhosa,
e nos ensina tanto sobre a realidade, sobre o nosso coração, né? Bem, os reformadores, eles sempre entenderam isso. Eles sempre entenderam isso. No tempo da Reforma Protestante, enquanto Roma gritava sempre idem, né? A expressão latina para sempre o mesmo, sempre a mesma coisa, a Reforma Protestante, o norte da Europa gritava Ecclesia Reformata sempre reformanda segundo verbum Dei, ou seja, igreja reformada sempre reformando segundo a palavra de Deus. É claro que nós precisamos conservar, ser conservadores, nós não somos reacionários, mas nós nos reformamos conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus, ela santifica. E a palavra de Deus, ela transforma. Olha como isso é relevante para a gente. Uma vez que os reformadores entenderam isso, Lutero também estava incluído nesse grupo. Olha só as suas palavras, como são relevantes. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. Então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu amigo Philippe Melanchthon e meu Nicholas von Amsdorff, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Lutero, um homem de Deus, um monge piedoso, estava convicto de que a palavra de Deus transformava e por isso valorizava. Ele não fez nada. Os pregadores atuais não fazem nada. Nada na igreja vai transformar. A palavra faz tudo. E nós devemos ter essa convicção nas nossas vidas, certo? Bem, uma vez que nós estudamos o efeito dessa palavra nas nossas vidas, nós seguimos para alguns exemplos que a própria palavra de Deus ela nos dá. Em primeiro lugar, quando Deus livra o seu povo da escravidão no Egito, Deus lhe dá um livro escrito na própria pedra, pelo próprio Deus. A Bíblia diz que aquele livro ali são as próprias palavras de Deus. Deus escolhe se revelar a um povo por meio de um livro. Por meio de um livro, essa é a palavra de Deus, é assim que Ele quis. Os nossos irmãos do Novo Testamento, eles sempre entenderam a importância do Antigo Testamento. Por exemplo, não é à toa que Paulo, em 2 Timóteo 3,16, ele escreve que a palavra é teopneumatos, né? Ela é soprada, ela é inspirada por Deus, né? E útil para ensino, para correção e tal. Mas enfim, o Novo Testamento sempre entendeu a importância da palavra, de estudar e de se pregar a palavra. Olha isso, olha o texto de Paulo, como ele é relevante. Mas além dessa ideia geral e do texto de 2 Timóteo 3,16, nós temos alguns outros textos. Por exemplo, Atos 6,4. Atos 6, a gente vê os apóstolos escolhendo diáconos para servirem ali os necessitados, porque eles precisavam se dedicar à oração e à palavra. Os apóstolos entendiam a necessidade de pregar a palavra. Olha que bonito. Outro texto, além de Atos 6, 2 Timóteo 4,2. Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo, e ele diz o seguinte: peço a você com insistência que pregue a palavra. Paulo poderia dar várias recomendações, e o Mark Dever ele nos lembra isso. Timóteo, você como pastor, você deve visitar, você deve preparar aulas, você deve fazer programações. Ele poderia ter falado tudo isso, mas ele decide dar um conselho crucial para o seu filho Timóteo. Eu, Paulo,
peço a você, incessantemente, com insistência, que pregue a palavra. Olha que bonito. Um terceiro texto que a gente pode refletir é Filipenses 2,16, que diz que a palavra de Deus é a palavra da vida. Então Paulo entende isso, que a palavra de Deus dá vida. E por isso ele ensina, ele prega. O último texto que a gente pode refletir é 1 Coríntios 1,21, que diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, o mundo não vai crer por conta própria. E qual é o meio que Deus decidiu para salvar as pessoas? É a pregação. Por isso que nós buscamos pregações fiéis, por isso que nós devemos analisar as pregações, ouvir as pregações, inculcar as pregações no nosso coração, porque a pregação é o meio que Deus utilizou para salvar a humanidade. E o texto é muito engraçado, é muito rico. Apesar de Paulo ter escrito quase 2000 anos atrás, esse é um texto extremamente contemporâneo. Você tem judeus que pedem sinais, que pedem maravilhas, que pedem milagres. No tempo de Jesus, isso acontece. Inclusive, Jesus diz: olha, nenhum sinal vai ser dado para vocês, senão o sinal de Jonas. Né? E hoje as pessoas pedem sinais. Eu creio que Deus existe, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu creio nesse seu Deus, se um raio cair aqui agora. Ou não só isso, existem alguns irmãos de outras tradições que só creem por meio de milagres e profetas e profetadas, e que esses ditos profetas fazem uso desses dons bíblicos para chantagens emocionais e tal, quando Deus instituiu a sua palavra, não é verdade? Então a gente tem esse lado, a gente tem essas tradições, e por outro lado a gente tem os gregos que naquele tempo estavam discutindo filosofia. Paulo até discute com os epicureus e os estoicos, e hoje nós temos esses sábios, esses intelectuais, talvez esses concursados ou professores acadêmicos que querem entender a razoabilidade da fé, que é sim bem razoável, que é bem lógica. Crer também é pensar, né, como diz John Stott, mas isso não baseia a nossa fé. E por causa disso, porque Deus não escolheu sinais, nem a racionalidade, Deus escolheu a loucura da pregação, e por isso nós pregamos. Exatamente pelo fato de Deus escolher a loucura da pregação que nós pregamos, e por isso que nós precisamos pregar a palavra, nós somos fiéis à palavra e nada mais. Para terminar essa exposição, o Mark Dever diz o seguinte: o que torna uma igreja realmente boa é a mensagem pregada, a palavra de Deus. Ela faz isso muito mais que estacionamentos, bancos, programas, berçários, músicas e todas as outras coisas sobre as quais lhe perguntei no início, e mais até do que o próprio pregador, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Dever, ele entende isso, entende que nada pode transformar ou garantir a sustentação de uma igreja, senão a palavra. Olha que bonito. Por último, e o terceiro ponto da aula, são as perguntas e as conversas que a gente pode ter sobre isso. Se você tiver alguma dúvida ou algum questionamento sobre algum ponto da aula, me manda uma mensagem. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site que está aqui na descrição. Fique à vontade, mande dúvidas, perguntas, vamos conversar sobre o que foi abordado. E eu queria deixar a seguinte pergunta: se você lembra de pregações fiéis ou pregações que não foram muito exemplares na Bíblia, e como que a gente pode tirar lições dessas pregações, né? Só para deixar aí como curiosidade, esse é um quadro chamado A Pregação de John Knox.
John Knox foi um reformador escocês, muito influente ali, né, no seu país, que inclusive um dos seus biógrafos diz que o hino da Escócia é declaradamente cristão por causa desse homem aí na foto. Mas bem, eu pensei em algumas pregações que são padrões e são referência para a gente nas Escrituras, que é a pregação de Pedro ali no início de Atos, não só a pregação de Pedro, como o testemunho de Estevão, a defesa de Estevão, porque em ambos esses textos, ambos esses mártires, esses homens piedosos, esses servos do Senhor, eles pregam as Escrituras, nada mais. Eles percorrem todo o texto bíblico, toda a Escritura, para mostrar que Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus encarnado, o Messias prometido, que veio à Terra, ressuscitou ao terceiro dia, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por todo aquele que crê, e todo aquele que crê e confessar o seu nome será salvo. Essas duas pregações para mim são referências. Pensei como não referência a pregação de Jonas. O conteúdo dela foi fantástico, porque juízo de Deus traz salvação, e é verdade. Mas ali em Jonas 3, versículo 3 a 5, mostra que Nínive era uma cidade tão grande e ele percorre tão rapidamente que o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, não só ele cita um outro comentador, disse que o coração de Jonas não era um coração que buscava o arrependimento dos ninivitas, e por isso ele corre a cidade tão rapidamente. E que fica uma reflexão, né? Como a gente precisa amar as pessoas por meio da pregação e pregar e buscar a pregação. Certinho? O meu desejo é que você tenha sido abençoado por essa aula, que o Senhor seja glorificado por meio dessa aula, que a gente possa conversar, trocar figurinhas, que você possa mandar suas críticas, seus comentários, e que juntos a gente possa buscar a glória de Deus e a glória do seu reino. Somente a Ele a glória eternamente. Tá bom? Estamos juntos. Jesus te abençoe e te dê a paz.